e como preveni-las é importantíssimo. E já que o assunto é conhecimento, nós vamos para mais um capítulo da série Saúde e hoje vamos falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Bonitinha? Bonitão? Mesmo você sendo uma pessoa íntegra, que tem apenas um parceiro ou parceira, é muito importante conhecer as doenças, suas formas de transmissão e os tratamentos. E quem vem nos passar essas importantes informações é o médico ginecologista obstetra pela USP, especialista em reprodução humana pelo Instituto Universitário de Excels de Barcelona e professor responsável pelo curso de reprodução humana da Faculdade Metropolitana das Unidas, fundador da MAI, que é Medicina de Acompanhamento à Mulher, Dr. Alfonso Massaguer. Como vai? Tá bom, querido? Olha, eu sou casado com uma espanholinha. Esse Alfonso e Massaguer, isso é catalão ou não? É catalão. É catalão. Nada é perfeito, nada é perfeito. Muito obrigado por ter vindo, Alfonso. Prazer é meu. Obrigado. Esteja na sua casa. Obrigado. Eu acho o seguinte, apesar do tema ser de conhecimento geral, que todo mundo, uma veiculação, a velocidade da veiculação de informações é muito grande a respeito disso, mas é sempre bom esclarecer um pouco mais. As doenças sexualmente transmissíveis, elas não são passadas, como todo mundo pensa, apenas pelo contato sexual, mas de outras formas também. E eu queria que você dissesse que formas são essas. Sim. Há um mito que a doença sexualmente transmissível é transmitida apenas pelo sexo. Há muitas outras formas, como, por exemplo, sangue, agulhas, transfusão de sangue, passagem da mãe para o bebê também pode acontecer. Também pode acontecer passagens muito mais simples do que as pessoas imaginam. Então, mesmo no sexo, aquela ideia que a transmissão apenas acontece pelo contato entre vagina e pênis, mas sexo oral contamina, sexo anal contamina muito, e mesmo também o contato apenas da mão com o pênis ou da mão com a vagina pode gerar uma transmissão de uma série de doenças. O próprio beijo pode transmitir algumas doenças. Também? Também pode, é possível. Você pega, por exemplo, herpes, por exemplo. Tá. Sim, pode acontecer. Então, quando é falado doença sexualmente transmissível, é onde o contato sexual é uma das maneiras de transmissão. Muitas delas, a maneira preferencial de transmissão. Entendi. Mas há muitas outras formas. Agora, as DSTs são muitas e podem ser provocadas por vários agentes, né? Ou seja, tem uma multiplicidade de bactérias, de germes, gram-positivos, gram-negativos, enfim. E apesar disso, elas podem ter sintomas parecidos. Quais são os sinais mais comuns que nós devemos prestar atenção? As doenças sexualmente transmissíveis, elas podem afetar qualquer órgão do corpo. Qualquer um? Qualquer um. Você pode ter doença sexualmente transmissível no coração, no pulmão, na garganta, na articulação, e uma série delas. A gente não precisa pegar uma especificamente, podemos pegar várias. Você pode ter, de repente, sífilis no coração, sífilis no sistema nervoso, você pode ter, por exemplo, gonorreia na articulação. Isso é possível. E se a gonorreia ocular só? Não, claro que não. Você pode ter ela em outras partes do corpo. Isso é, a gonorreia pode ter a entrada dela pelo órgão sexual, mas depois ela pode se instalar em outras partes do corpo. Desconheci isso completamente. Olha que coisa importante essa nossa conversa. Imagina, uma sífilis cardíaca, olha que coisa medonha. Sim, porque ela não foi tratada. A sífilis, ela evolui. Pode ser a sífilis primária, onde você vai ter o quê? Uma lesão no órgão genital afetado. Pode ter uma sífilis secundária, onde ela já se espalhou pelo corpo. E pode ter uma sífilis terciária, que ela pode aparecer em outras partes do corpo, como o coração, como nervos e uma série de órgãos do corpo. Existem sintomas que podem se espalhar para o resto do corpo, não ficando apenas nas áreas genitais, então. Isso é uma coisa que todo mundo também pensa que não, vai aparecer só no pênis, vai aparecer só na vagina e tal, e aparece em outros lugares. Sim, e muitas vezes o fato de você não tratar a lesão no pênis pode o quê? Pode retardar um diagnóstico que, como tudo na medicina, a prevenção é a principal arma, ou a prevenção não ter a doença, ou tratar a doença inicialmente, onde o seu tratamento é muito mais fácil.
Então, por exemplo, se você pegar uma gonorreia, por exemplo, ela pode tanto aparecer com sintomas, como até muitas pessoas têm, por exemplo, gonorreia e nem sabem, tem o gonococo, que é o causador da gonorreia, e não tem nenhum sintoma. E depois essa pessoa pode o quê? Pode contaminar uma outra pessoa, ou esse agente, essa bactéria, pode ir para outra parte do corpo, como por exemplo o joelho, como por exemplo o cotovelo, uma articulação qualquer. Pode ter. Você pode ter uma gonorreia, um gonococo, que se espalha... Sim, porque é um germe, é uma bactéria que ela vai pela corrente sanguínea. Sim, como qualquer bactéria pode se espalhar e, no caso de um gonococo, o causador da gonorreia, pode se alojar em outra parte do corpo. Por isso que é importante sempre a prevenção, sempre apareceu algo de errado, procure o seu médico, tenta ver o que é aquilo, porque muitas coisas dão sinais. Mas esses sinais, como algumas lesões, desaparecem sozinhas. Desapareceu sozinho, você perdeu a chance de tratar. Eu devo entender, então, que é possível que a gente esteja com uma DST e não apresentar nenhum sintoma, não ter nenhuma sintomatologia? Praticamente, a imensa maioria das DSTs pode a pessoa ser assintomática, não ter qualquer sintoma. A imensa maioria. Meu, isso é muito sério. Eu acho que é muito sério, porque mesmo eu, quando garoto e tal, eu imaginava, ouvia falar aquelas coisas, meu pai me explicava, que apareciam sintomas tais como, e descrevia um monte de coisa. Minha família é de médicos também. E de repente não é nada disso, o cara pode estar contaminado sem saber. Sem saber. Mas não se manifesta em determinado tipo de espaço não, de você tempo? pode ter pessoas como, por exemplo, com o vírus da herpes e não ter nenhum sintoma. Você pode ter pessoas, por exemplo, com papilomavírus e não ter nenhum sintoma. Certo. Você pode ter uma pessoa com HIV e não ter nenhum sintoma. Uma pessoa com hepatite B e não ter nenhum sintoma. Você pode ter pessoas, por exemplo, com uma clamídia e não ter nenhum sintoma. Né? Ou muitas vezes tem até um sintoma, mas aquilo já virou... Discreto, já virou algo que a pessoa se acostumou. Então, de repente, a pessoa tem um pequeno ardor a fazer xixi, tem uma pequena secreção vaginal que ela trata, mas que volta. Então, há uma série de sintomas que, de repente, passam desapercebido. E a pessoa acha que aquilo é normal, se acostuma com aquele sintoma, ou até aparece alguma coisa, como, de repente, uma lesão vaginal, uma lesão no pênis, uma úlcera, uma verruga, e ela desaparece. Desaparecendo, ela pensa, estou tratada, estou curada e acabou. E não é bem assim? Não. Quer dizer, é claro que hoje, com essa insistentes campanhas em relação ao sexo seguro, todo mundo já sabe, de certa forma, o brasileiro é meio relaxado com isso, mas de certa forma já sabe a prática do sexo seguro. Mas mesmo assim, eu acho que os cuidados com a higiene pessoal são fundamentais. É lógico que a medicina moderna preconiza sempre a história da medicina preventiva. E claro que a higiene entra nesse rol da medicina preventiva. Falei bobagem, não? Não, perfeito. A gente pode complementar tudo isso. Falar, a higiene é de extrema importância? Claro que sim. Mas ir regularmente ao seu médico também é importante. Também é importante para o pessoal de casa entender que, é claro, o preservativo é muito importante, mas, além do preservativo, uma vida saudável. E uma vida saudável é nunca ter uma vida promíscua, de ter vários parceiros, você dormir bem, se alimentar bem. O seu sistema imunológico também é muito importante. Então, a vida saudável engloba um todo, não só hábitos de higiene, mas como hábitos pessoais, como hábitos de relacionamento e assim por diante. Olha, o sexo entre duas pessoas é um ato que lindo e, claro, é mais do que lógico e todos nós, humanos, gostamos muito, acredito. Agora, mas muita gente tem vergonha ou não sabe como alertar também o parceiro sobre esses riscos, né, do DST. Existe um truquezinho, como a gente deve chegar a prevenir a parceira ou o parceiro em relação a isso? Existem muitos tabus, né? Eu acho que tabu, vergonha. Então, algumas coisas são barreiras que devem ser transpostas. Como, por exemplo, falar com seu parceiro que quer usar preservativo, que é obrigatório usar o preservativo, é uma das maneiras. Colocar para o seu parceiro que ele deve se cuidar também, não só por ele, mas por você. Né? Então, o seu parceiro ir regularmente no médico, ser examinado também é algo importante. Também colocar que, na verdade, muitas vezes as pessoas não veem as sequelas em longo prazo.
O que há muito no consultório, por exemplo, são mulheres que não conseguem engravidar, que têm infertilidade. Por quê? Porque ela teve uma infecçãozinha, essa infecção não foi tratada, ela subiu para as trompas e lesou as trompas. Então é algo muito comum. Então, lembrar que o bem-estar e a saúde não é algo que você tem que pensar apenas no momento, e sim pensar também no seu futuro e no futuro também dos seus filhos, que isso pode passar para os seus filhos, e no futuro das pessoas que estão ao seu redor. Então, muitas vezes, até um ato de infidelidade pode ser um ato que você coloca a sua família em risco. Então, e falar disso abertamente é sempre muito importante. Não pode ter vergonha quando o assunto é saúde, quando o assunto é a segurança sua e das pessoas ao seu redor. Corretíssimo. Uma coisa, isso me remete a uma história que eu conheci, inclusive, de uma moça que teve um problema. Era namorada, acabou casando com um outro amigo meu, mas era namorada de um amigo meu. Ela teve um problema e ficou curada. Mas exatamente isso que eu acabei de ouvir. Ela teve um problema depois na trompa de falópio e não conseguia engravidar de jeito nenhum. Teve que fazer um mega tratamento com um colega seu, né, especialista em reprodução humana, porque ela não conseguia engravidar. Ou seja, ela ficou curada, mas a lesão foi para a trompa de falópio, ela não podia engravidar. Essa história eu vi. Meu amigo desesperado, aquela coisa toda. Mas já resolveu. E era uma doença dessas femininas. Quer dizer, não tinha nenhum envolvimento de traição, que eu acho isso fundamental também. E há histórias também muito interessantes no sentido de que muitas vezes a dificuldade para engravidar faz o casal buscar um check-up e neste check-up nós encontramos doenças graves no casal. Então, já vi alguns homens que foram procurar para a clínica para engravidar, mas durante uma avaliação desse homem foi constatado o quê? Um tumor de testículo, por exemplo. Então, o desejo desse casal de ter um filho foi o motivo desse homem conseguir um tratamento precoce, se tratar bacana, e sair curado. Bacana. Eu tenho um estudo aqui que foi realizado em 6 cidades brasileiras pelo Ministério da Saúde. 42%, olha isso é um absurdo, 42% das grávidas estão contaminadas por algum tipo de DST. Isso, com toda certeza, pode, sei lá, apresentar algum tipo de risco para o bebê, né? Como é que a gente vai tratar de gestante? Essa é a sua praia. É sempre importante ressaltar a importância do pré-natal. Por isso que o pré-natal é de extrema importância e é um investimento até para o governo de maior retorno, porque no pré-natal você tem a chance de tratar esta mulher e também tratar uma criança que vai nascer. Então, estas doenças sexualmente transmissíveis podem ser passadas para essa criança e causarem sequelas para o resto da vida dessa criança. A importância do pré-natal é enorme e entre elas estão as doenças infecciosas e as doenças sexualmente transmissíveis são sempre muito importantes. Afonso, muito obrigado. Este impecável médico, tão articulado, parece que é artista de televisão, ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana, doutor Alfonso Massaguer, como nem tudo é perfeito, ele também é catalão, como minha bonitinha. Obrigado por ter vindo, essa casa é sua, quando quiser. O nosso próximo tema aqui vai ser AIDS, vai ser HIV. Vamos falar dessa história aqui. Obrigado, viu, querido?